Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema os privilégios do cristão. E nós vemos nas epístolas de Pedro que ele nos mostra que devemos ansiar pela palavra de Deus, assim como o bebê deseja o leite. A mesma palavra de significado forte com seus sinônimos é utilizada em 3 ilustrações e em cada uma das 3 referências bíblicas que depois nós vamos citar. O objetivo de Pedro é claro: estudar a palavra de Deus não deve jamais ser um fardo, mas sim um prazer. E Pedro aponta 5 atitudes e comportamentos que não devem ter espaço na vida do cristão. É preciso deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda maledicência. Além disso, como filhos e filhas de Deus, também devemos ter vontade de crescer, de amadurecer em nossa semelhança com Cristo. E nunca é tarde demais para crescer. Nunca é tarde demais para nos despojarmos de comportamentos que não agradam ao nosso Deus. E nunca é tarde demais para seguir as verdades espirituais encontradas na palavra de Deus. Em todos os dias da nossa vida, em todas as nossas atitudes, devemos deixar o que é ruim e desejar o que é bom. Pedro escreveu a cristãos, alguns deles convertidos há mais de 30 anos. O seu objetivo era comunicar que os cristãos deviam sempre ansiar pela palavra de Deus cada vez mais. Nós também somos chamados a deixar a desejar esse privilégio de conhecermos e estudarmos a cada dia mais a palavra de Deus. E quando Pedro nos diz, por exemplo, que devemos deixar de lado pensamentos e atos malignos, significa que devemos nos livrar deles, da mesma forma que despimos de uma roupa suja. E esse é o significado literal da ordem de Pedro. Atente para o que o apóstolo Pedro escreve aos cristãos espalhados pelas diversas províncias da Ásia Menor. Talvez aqueles queridos amigos estivessem se sentindo solitários, os únicos distantes que precisavam carregar sozinhos as responsabilidades e cargas. Pedro lembra a esses cristãos de que eles não estão sozinhos. E eu também digo a você, você e eu, nós não estamos sozinhos. Sabemos que a salvação exige que amemos uns aos outros e, como consequência, não pequemos uns contra os outros, para que possamos crescer, porque somos um corpo, uma casa espiritual e um templo. E porque essa casa espiritual é construída com pedras vivas, nós precisamos aprender sobre o nosso relacionamento com Cristo e com os outros cristãos. Pedro usou imagens para retratar o corpo de Cristo de maneira confortadora e desafiadora. E as palavras do apóstolo Pedro ministram a você e a mim, ensinando que não estamos e que jamais estaremos sós. Como cristãos, não precisaremos fazer e nem suportar nada sozinhos. E você sabe por quê? Porque somos pedras vivas, parte de uma casa espiritual, a Igreja de Deus. E como é essa casa? O seu fundamento é Cristo. Sendo uma casa, ela possui resistência, beleza, variedade de cômodos e é útil em sua totalidade. Além disso, essa magnífica casa de Deus é construída e aperfeiçoada com a adição de membros novos que passam a pertencer à família de Deus.
nós inclusive. A imagem da igreja, do corpo de Cristo, exige que você e eu, como indivíduos, façamos a nossa parte para sustentar a resistência, a beleza e a utilidade da casa de Deus. Devemos também oferecer os nossos sacrifícios espirituais particulares a Deus. Os nossos sacrifícios espirituais são o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas orações, o nosso louvor e as nossas ofertas. E pelo que vimos até aqui, Pedro nos mostrou uma longa lista de benefícios, privilégios e promessas que desfrutamos como cristãos em Cristo. Somos eleitos. 1 Pedro 1:2. Somos santificados. 1 Pedro 1:2. Temos a graça de Deus. Temos a paz de Deus. 1 Pedro 1:2. Nascemos de novo. 1 Pedro 1:3. Temos uma herança no céu. 1 Pedro 1:4. Somos guardados por Deus para a salvação. 1 Pedro 1:5. Somos resgatados pelo sangue de Jesus. 1 Pedro 1:18. E somos pedras vivas na casa de Deus. 1 Pedro 2:5. E nós vemos que Pedro acrescenta mais ainda uma lista de bênçãos. E eu digo a você, você é uma geração eleita, ou seja, você pertence a uma raça eleita, o povo de Deus. Você é um sacerdócio real. Não há uma classe sacerdotal na Igreja de Jesus Cristo. Todo cristão é um sacerdote. Você é uma nação santa, ou seja, você faz parte de uma nação inconfundível, separada por Deus. E ainda, você é um povo especial de Deus, ou seja, você é uma pessoa de propriedade exclusiva de Deus. E Deus fez tudo isso para que possamos, além de desfrutar da nossa salvação, dar louvores ou proclamar os méritos, as virtudes e as qualidades do próprio Deus. Somos chamados a proclamar, por meio da nossa conduta e das nossas palavras, quem Deus é e o que Ele tem feito. Eu espero que você possa perceber que, segundo a perspectiva de Deus, você já foi abençoado além da medida. Em nenhum momento você deve mergulhar ou cair no desespero ou mesmo no desânimo. Em nenhum momento devemos achar que não somos nada ou ninguém, porque nós precisamos nos lembrar dos muitos privilégios que temos em Cristo. Tudo isso foi realizado por Jesus Cristo em nosso favor. Algumas pessoas baseiam o conceito de autoestima em suas realizações como cristãs. Precisamos nos dar conta daquilo que somos em Cristo. Isto é muito importante e significativo, muito mais do que dinheiro, sucesso, carreira e diplomas. Fomos escolhidos por Deus para sermos dele e como filhos e filhas de Deus, pessoas compradas com o precioso sangue de Jesus. Temos um valor que jamais será totalmente avaliado. Agradeça a Deus agora e não se deixe abater por sentimentos ou mesmo pensamentos de inferioridade. Talvez você esteja aí achando que não tem mais jeito, que não tem mais sentido a sua vida, mas o Senhor, Ele dá valor a você. Nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que nós temos tudo aquilo que pertence a Cristo. No entanto, como já foi feito, ele volta a lembrar aos santos sofredores as responsabilidades que advêm dos privilégios.
As palavras de Pedro falam diretamente ao nosso coração em relação a esses tópicos, ou seja, o mundo, o caminhar, a motivação. Em relação ao mundo, Pedro nos adverte enfaticamente como cristãos, a nos lembrarmos da nossa situação no mundo, como peregrinos, forasteiros e estrangeiros. Assim, não podemos esquecer que vivemos num lugar que não é o nosso lar. O caminhar. Não obstante, enquanto estamos morando nessa terra estrangeira, existem coisas que precisamos fazer e podemos fazer para nos mantermos distantes do pecado. Pedro implora que nos abstenhamos das paixões carnais. É assim que devemos viver aqui. Você e eu devemos nos abster, isto é, colocar de lado os nossos desejos pecaminosos, controlando-os desde o início. E essa palavra nos conclama a caminhar vigilantes e cheios de autocontrole. Em terceiro lugar, a motivação. Pedro oferece 2 motivos pelos quais você e eu devemos abandonar toda a indulgência em relação aos nossos desejos carnais. O primeiro, para que a nossa conduta como cristãos honre a Cristo. Quando a nossa vida interior está sob controle, o nosso comportamento exterior honrará ao Senhor. E o segundo, para que aqueles que falam contra nós fiquem desacreditados. Em resumo, os cristãos da época de Pedro eram falsamente acusados de toda a sorte de males inimagináveis, como rebelião, terrorismo, canibalismo, imoralidade, etc. E por causa desses equívocos, eles eram maltratados. Mas a vontade de Pedro era que eles tivessem uma vida sem mácula, para que os seus acusadores se convertessem e, enfim, viessem também a glorificar a Deus e a crer nele. Portanto, você e eu devemos nos certificar que o nosso procedimento não dá margem para que se levantem boatos contra nós. Viver honradamente significa viver de maneira tão adorável que nenhuma acusação contra nós pode prevalecer. E esta é a mensagem de Pedro para nós. Devemos ter uma vida idônea, cheia de boas obras em nosso dia a dia. E o seu procedimento honrado, manifestado num estilo de vida santo, ao lado de um espírito manso e tranquilo, vai mostrar Cristo àqueles que te rodeiam. E nós sabemos que Pedro, ele também transmite vários outros ensinamentos vitais. Ele mostra aos cristãos como viver em um mundo que não é cristão. E ele começa do alto. Devemos nos submeter às autoridades, inclusive ao governo dominante. E qual é o significado da palavra submeter? Ela significa colocar-se sob. Ela significa aceitar a autoridade de outro. É uma ordem para respeitar a posição e a autoridade conferida por Deus a outra pessoa. É mais fácil fazer algo quando se sabe por que está agindo desta ou daquela maneira. É o que acontece com relação à submissão. Mas no texto da palavra de Deus, Deus está dizendo com clareza que você e eu devemos nos submeter e apresenta os seguintes motivos: por amor ao Senhor, porque assim é a vontade do Senhor, como servos de Deus. É evidente que a razão da nossa submissão confunde-se com a pessoa a quem devemos ser submissos, o próprio Deus. Veja bem, Deus pede ou ordena que sejamos submissos. Deus pede que sejamos submissos por causa dele. Deus explica que essa submissão é da vontade dele. Deus pede que venhamos servi-lo com nossa submissão aos outros. E a submissão à autoridade
não é apenas em consideração a Deus, a autoridade mais importante para os homens, mas também as autoridades menores, os governantes. Deus é soberano, e isso significa que ele sabe tudo a respeito do governo existente e de suas autoridades, as quais ele mesmo instituiu e revestiu de poder. Mas Deus também sabe o que pretende realizar em seu grande plano por meio desses governantes. Como o Salmo 75:7 recorda, Deus a um abate e a outro exalta. Portanto, vamos simplesmente confiar em Deus e ser submissos. Não devemos transigir, jamais, quando a lei de Deus estiver explicitamente declarada nas Escrituras. Talvez você já tenha provado da taça de crueldade ou tenha recebido um tratamento ríspido dos seus empregadores. A nossa tendência natural é querer revidar quando somos tratados com injustiça ou de forma irracional. Pedro, porém, nos mostra o melhor caminho, o caminho de Deus, para suportar tratamentos abusivos. Na época de Pedro, a escravidão era um costume, e muitos cristãos trabalhavam para os pagãos, como escravos e servos. Muitos membros da igreja primitiva que ouviram a leitura da carta de Pedro eram escravos, alguns de senhores bondosos e atenciosos, e outros de senhores ríspidos e cruéis. Tratava-se de uma situação comum na estrutura social da época. Os princípios que Pedro formula, no entanto, também se aplicam a nós hoje, no que se refere ao relacionamento entre empregados e empregadores. Quer trabalhemos para o indivíduo, quer para uma empresa, devemos obedecer às ordens do nosso empregador. E caso nos peçam para transgredir a palavra de Deus, temos liberdade para mudar de emprego. Assim, fica evidente na epístola de Pedro que há uma maneira certa de reagir aos nossos senhores, sendo submissos, um motivo certo para a submissão, receber o louvor de Deus. Uma atitude certa em relação aos nossos senhores, com respeito. Um motivo certo para o sofrimento, praticar o bem, e uma maneira certa para enfrentar o sofrimento, com paciência. Deus está no controle de todas as coisas e, por isso, somos capazes de enfrentar o seu dia a dia, no seu poder e amor. E se hoje você receber duros golpes, entregue-os a Deus. Se os funcionários não cumprirem suas responsabilidades, admita sua perda, mas confie plenamente em Deus. Os cristãos não devem buscar vingança, quaisquer que forem as circunstâncias. O impulso de vingança acomete pessoas que pensam que governos, chefes ou indivíduos poderosos controlam tudo. Os cristãos acreditam que Deus é o poder supremo. Pedro também ensina duas coisas. A primeira, alguns fatos que cercaram os sofrimentos de Jesus. E a segunda, que devemos seguir as pegadas de Cristo, da mesma forma que as crianças seguem o modelo para aprender a escrever. Minha irmã, meu irmão, Jesus Cristo é o exemplo. Quando formos injustiçadas, insultadas e injuriadas, devemos olhar para Jesus e para os seus sofrimentos e depois seguir suas pegadas. A natureza de Cristo deve e precisa influenciar as nossas vidas. Essas palavras que estão escritas na carta de Pedro nos conduzem diretamente ao cerne do que significa ser cristão. Louve a Deus por termos tal exemplo. Deus não nos pede que simplesmente obedeçamos algumas palavras escritas numa folha de papel. Não. Deus nos deu um exemplo para seguir. Deus pede que olhemos para o seu amado Filho,
seu Filho sofredor, e que venhamos a segui-lo. Precisamos moldar a nossa vida e o nosso comportamento a Jesus. Precisamos ajustar a nossa vida e nossa conduta diárias a Ele. Temos de agir como Ele, e quando não estivermos seguros quanto ao que devemos fazer, quanto à nossa maneira de agir ou de reagir, seja nos momentos de aflição, ou mesmo nos afazeres diários, podemos olhar simplesmente para os atos e atitudes de Jesus e depois seguir-lhe o exemplo. Por tudo isso, devemos eliminar toda conduta pecaminosa. Procuremos falar apenas aquilo que é digno de um filho de Deus. Venhamos retribuir com bênção ou suportar calados quando formos insultados. Enfim, que possamos sofrer como Jesus sofreu, como uma ovelha levada para o matadouro. Jesus foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca como um cordeiro, mas sim como uma ovelha que é levada ao matadouro, muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. Meu irmão, minha irmã, que possamos oferecer, como Jesus fez, nosso sofrimento ao Senhor, com plena confiança na sua soberania e na sua justiça. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, dá-nos a direção, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, para que possamos a cada dia, Pai, seguir os passos do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que possamos ter atitudes, Pai, que sejam semelhantes àquelas que Ele tomou, que ainda que venhamos a sofrer injustiças, ainda que venhamos a ser maltratadas, nós venhamos entregar tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso, confiando que Ele está no domínio e no controle de todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano, é o Deus da justiça. E nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, porque é a palavra de Deus que diz que todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso nós o louvamos e o agradecemos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.